Olá, pessoal do sétimo. Então, retornando aqui para nossa última parte da revisão, agora eu vou falar sobre a estrutura fundiária, no Brasil, ou seja, como que funciona a distribuição de terras no nosso país. Como eu, como a gente fez exercício na sala, né, eu expliquei, quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente está falando de como a terra é distribuída em um país ou em um território. No caso do Brasil, essa estrutura fundiária a gente pode dizer que é desigual. Por que que é desigual? É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. A gente vai estudar como que a gente chegou à desigualdade da estrutura fundiária. Então, a gente pode dizer aqui, já vou colocar, olha só, que vou colocar aqui agora o título, estrutura, opa, fundiária. Concluindo já que a estrutura fundiária no Brasil é desigual, tá? Vamos observar isso através desse gráfico aqui. Vamos lembrar, de uma coisa que eu expliquei para vocês quando a gente estava fazendo um exercício da página 21, que lá perguntava sobre como as propriedades no Brasil são classificadas de acordo com o tamanho. Então, vamos lá. A gente usa os chamados módulos fiscais. Propriedades que têm menos de 10 hectares são consideradas minifúndios, tá? Vou anotar aqui para vocês, ó. Menos de 10 hectares, a gente chama de minifúndio ou pequenas propriedades. Por isso, minifúndio, tá? Mini de pequenininho. Agora, quando é acima de 1.000 hectares, é mil? É isso mesmo. Acima de 1.000 hectares, a gente chama de latifúndio. Latifúndio são as grandes propriedades. Então, menos de 10 ou até 10 hectares, a gente está falando de pequenas propriedades, e de 1.000 hectares para cima, grandes propriedades. O que está entre esses dois números é uma propriedade que é média, tá? Mas a gente vai analisar mais essas duas aqui, tá? O minifúndio e o latifúndio, a pequena e a grande propriedade. Beleza, entendemos isso, ok? Então, olhem só, nesse gráfico aqui a gente vai olhar as duas primeiras colunas de menos de 10 hectares e as duas últimas colunas de mais de 1.000 hectares, certo? Beleza. Aí vocês vão falar, Vicky, mas como assim? Número de propriedade e área ocupada? Não entendi nada. Calma que eu explico. Vamos lá. Área ocupada. Área ocupada é o tamanho da área da propriedade do território onde estão as propriedades. Então, área é o terreno, propriedade eu estou falando é, das fazendinhas lá, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Área ocupada, a terra. Agora, quando a gente divide essa terrinha aqui, essa terra grandona em outros pedaços, a gente tem as propriedades. Cada pedaço é propriedade de alguém, certo? Então, isso aqui é a propriedade, isso aqui é a área. Beleza também. Ok. Aí a gente pode ver que tem alguma coisa estranha aqui, né? Olhem só. Menos de 10 hectares, quem que são? Após que vocês responderam minifúndio, né? Se responderam, tá certo. Ok. Tá dizendo que 47% das propriedades no Brasil são pequenas propriedades. Ou seja, quase metade
metade do total de propriedades do país é pequena, são minifúndios. Porém, metade dessas propriedades, né? Essas pequenas propriedades, elas só ocupam 2% da área. 2%, gente. Então, é mais ou menos isso aqui que eu desenhei. É como se essa parte aqui, vou destacar, essas são várias, imaginem que sejam várias propriedades aqui, ó, até menores. Cada pedacinho desse é uma propriedade. E aí, todas essas propriedades estão ocupando esse pedacinho aqui da área, certo? Aí vocês vão falar, nossa, Vicky, um monte de pequenas propriedades está só naquele espacinho e aquele resto é de quem? Aí é que tá, gente. Olha só a última coluna. A última coluna está dizendo o quê? Que 0,91% das propriedades no Brasil são grandes propriedades. Ou seja, muito mais, muito menos da metade. Só que essas poucas propriedades ocupam uma área muito grande, que é o que essa área aqui que ficou sobrando. Então, olhem só que curioso. Várias pessoas no Brasil têm que disputar um pedacinho de terra. Então, aqui tem várias pessoas lutando para garantir um pedacinho de terra, e essa daqui, esse pedaço grandão, pertence a uma pessoa só. Isso não é desigual, gente? É por isso que no Brasil a distribuição de terras é desigual, porque tem poucas terras, né, para muitos e muita terra para poucos, certo? Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou não têm nada, ok? É isso que explica a desigualdade de terras no Brasil, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem esse gráfico. Aqui tem um outro que mostra a mesma coisa, tá? Os dados são bem parecidos. E ele chega a mostrar quais são as áreas que mais têm concentração de latifúndios no Brasil, tá? Quais são as áreas que sofrem com mais desigualdade. Quando a gente for estudar as regiões aí nos próximos bimestres, a gente vai voltar nisso, tá? Mas só para retomar, então aqui diz: a área ocupada pelas grandes propriedades, que corresponde a pouco mais de 2% do total de imóveis, representa quase metade de toda a área rural. Já os minifúndios e pequenas propriedades, que representam quase 91% do total de imóveis, ainda ocupam a menor fração total de terras, menos de 30%, tá? É só uma forma de resumir, ok? Mas aí vocês vão perguntar, mas Vicky, por que essa distribuição assim no Brasil tem tanta terra? Por que isso aconteceu? Vamos lembrar, gente, que esse é um processo histórico, tá? Isso começou, como eu falei para vocês, lá no período da colonização, tá? Então foi aqui que tudo começou. Por que na colonização? Lembrei com vocês também que começou com as capitanias hereditárias. Aqui foi a primeira vez que houve uma má distribuição de terras no Brasil, porque foi um território gigante distribuído para 15 pessoas. Como que pode isso, né? Enquanto essas 15 pessoas ocupavam essas capitanias, tinham povos indígenas sendo expulsos da terra que eles já estavam ocupando. Desigualdade desde o começo. Depois, opa, em 1850, foi criada uma lei de terras. Vamos lembrar que na época das capitanias hereditárias, não podia vender terras, elas só podiam ser doadas
pelo rei e passada de geração para geração. Com a lei de terras, as propriedades passaram a ser compradas. Então, as pessoas passaram a comprar terras a partir de 1850. Só que quem é que tinha dinheiro em 1850? Só grande fazendeiro, porque a maior parte da população era pobre. Muitas pessoas estavam comprando a sua própria liberdade, que eram os povos escravizados, né? Que começaram a juntar dinheiro para sua alforria, sua liberdade. Então, como é que eles iam comprar uma terra se eles não tinham a própria liberdade? Então, nessa época, só quem comprava a terra era quem era rico. E essas pessoas ricas compraram muita terra nessa época. E isso foi aumentando o problema. Em 1960, a gente teve outro grande problema, que foi a Revolução Verde. A partir desse período, a gente teve um processo de modernização no espaço rural, ou seja, começou a chegar várias tecnologias, trator, é, outros modos de adubação, coisas inovadoras. Quem é que tinha condições de comprar isso? De novo, só as pessoas ricas, só os grandes latifundiários. E aí isso fez com que muitas pessoas que tinham pequenas propriedades acabassem abrindo mão, vendendo para grandes fazendeiros e migrando para a cidade, porque não tinha condições de viver no espaço rural. É aí que começa também o processo de indústria, de urbanização no Brasil. Então a gente pode observar que esse processo ele é histórico, ele vem ao longo de anos. E aí vocês perguntam, mas Vicky, como que pode? E agora, como é que a gente vai fazer? Vai continuar muita terra para pouca gente, pouca terra para muita gente? E agora? O governo não faz nada, ninguém faz nada, vai continuar assim para sempre? Então, a partir de 1988, nós tivemos um período de mudanças políticas muito importantes no Brasil, que mudaram muita coisa. Uma delas foi a promulgação, a criação de uma nova Constituição Federal, ou seja, que são as leis, as regras que regem o nosso país. Nessa Constituição Federal, começou a entrar o direito de vários povos que antes não estava sendo incluído. Então, os direitos dos povos indígenas, dos povos, dos afrodescendentes, eh, direitos dos pequenos proprietários que formaram grupos que a gente chama de MST. O MST é a sigla para Movimento do Sem Terra. O MST se formou justamente para brigar pela melhor distribuição de terras no Brasil. E aí, quando veio a Constituição Federal, eles conseguiram colocar, né, através de pressões, eles conseguiram colocar na Constituição Federal um mecanismo que serve para distribuir as nossas terras, que a gente chama de reforma agrária. A reforma agrária ela é muito importante porque ela tem o objetivo principal de redistribuir terra, ou seja, de fazer com que todo mundo tenha garantia de terra de forma digna e igualitária. Como que funciona a reforma agrária? Como eu expliquei para vocês, o principal mecanismo que o governo usa para efetivar a reforma agrária é uma coisa que a gente chama de função social da terra. Toda propriedade, seja no espaço rural, seja no espaço urbano, precisa respeitar algumas regras. Deixa eu abaixar um pouco aqui que tá ficando apertado o espaço. Primeira regra, respeitar o meio ambiente. Se o governo vê que tem garimpo ilegal naquela terra, ou que as pessoas estão desmatando, o governo pode olhar e falar: esse cara aí não está cumprindo a função social da terra. Vamos botar uma iniciativa de reforma agrária aí, ou fazer uma reserva ambiental.
Outra coisa importante é respeitar as relações trabalhistas. Que isso significa? Que as pessoas que trabalham naquela propriedade, a, elas têm que ter ai, Jesus, o registro garantido, ou seja, tem que estar assinado em carteira, tem que receber salário bonitinho, férias, INSS e tudo mais. Eu peguei a apostila aqui, gente, só para achar o trecho que fala sobre a função social. Eu acho que não tem aqui, mas depois eu indico para vocês, tá? Então, esses são dois aspectos principais: respeitar o meio ambiente, respeitar as relações trabalhistas, né? E também o governo verifica se aquela terra ela não está sendo, se ela não está desrespeitando justamente esse direito a todo mundo ter terra, direito à propriedade. Então, se o governo percebe que aquela terra está muito grande, enquanto tem gente que não tem nada ali, ele pode ir lá e confiscar, digamos assim, essa propriedade. Então, é esse mecanismo que a reforma agrária usa. E aí, eles redistribuem a terra, pegam aquela terra grandona que eu estava mostrando ali em cima e vão falar para esse carinha aqui, ó, toma esse dinheiro aqui. Aí você sai dessa terra, porque você tem condições, vai procurar outra e não precisa ser muito grande, porque você é um só, né, meu filho? E aí pega essa terra aqui que estava ocupada por uma pessoa só e vai distribuir de forma mais igualitária entre as várias pessoas que estavam tudo sofrendo aqui por um pedacinho pequenininho de terra, né? E aí essas pessoas elas vão, inclusive, receber ajuda financeira do governo e tudo mais, tá? Gente, sobre a estrutura fundiária é isso, tá? Eu esqueci de falar uma coisa quando eu expliquei a diferença do tamanho das terras. Outra coisa importante é que nós temos também duas formas de classificar a agricultura através das atividades que elas exercem, tá? Aí, no caso, a gente tem a agricultura moderna e a agricultura familiar. Isso não é uma regra, há exceções, mas, no geral, a agricultura familiar, ela é realizada nos minifúndios, tá? Em propriedades de menos de 10 hectares. E a agricultura moderna em latifúndios, propriedades de mais de 10 hectares. Então, sobre as principais características de cada uma, a familiar usa mão de obra numerosa, várias pessoinhas lá trabalhando na lavoura, tá? É, pequenas propriedades ou minifúndio, tá? E ela costuma também ter um pouco mais de respeito pela terra, usa técnicas mais tradicionais, adubos naturais, por exemplo, é uma característica também. E uma última coisa importante é que a agricultura familiar, ela produz para o mercado interno, então é mais para abastecer aqui a população do nosso país. Isso é familiar. Já a agricultura moderna usa mais robôs, máquinas, e aí, portanto, usa pouca mão de obra, tá? A maioria das coisas é feita de forma mais mecanizada. Geralmente é realizada nos latifúndios, então, grandes propriedades que produzem uma coisa só, é a monocultura. Já na familiar, tem a policultura, são
várias coisas que são produzidas, tá? Policultura aqui, monocultura. E a gente tem também técnicas mais avançadas, eu já falei aqui do robô e das máquinas, mais coisas que estão mais é, informatizadas, né? Drone, por exemplo, como a gente viu. E por último, a agricultura moderna, ela produz para o mercado externo, ou seja, ela vende para fora do país, que é inclusive uma coisa que gera muita riqueza para o Brasil, tá? Então, essa é a principal diferença entre agricultura moderna e familiar. Bom, gente, sobre a revisão de vocês é isso. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante, revisem, façam anotações, leiam a apostila que vocês conseguem bem na prova, ok? Até logo.